Jesus Cristo, irmãos. O meu nome é Maria Fernanda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like para que outras pessoas possam também receber essa mensagem. Compartilha para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas e pessoas venham ser alcançadas pelo poder do Espírito Santo. Então, hoje o tema é conselho em amor. Quem nunca pediu conselho a alguém ou já deu conselho a alguém? É justamente sobre isso que eu quero conversar, mas antes disso vamos orar. Eu quero orar por cada um de vocês. Pai, eu estou aqui dentro do Senhor, ó Deus, gravando esse vídeo para que tudo isso, Senhor Deus, que nós vamos falar, que nós preparamos juntos, possa edificar tanto a minha vida, como possa edificar a vida deles também. Senhor, nós sabemos que nós somos falhos, que somos pecadores e que necessitamos do Senhor e da Tua graça. Eu oro, Senhor, para que eles venham ser alcançados pelo poder do Espírito Santo. Oro, Senhor, para que todo maligno que impeça, Senhor Deus, deles te buscarem, deles se aconselharem com Cristo Jesus, isso venha ser repreendido, Pai, porque o Senhor é o maravilhoso conselheiro. Tu és, Senhor Jesus, aquele que nos comprou, aquele que nos lavou. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Espírito Santo, eu te convido para estar aqui comigo, juntamente com os meus irmãos também, fazendo parte. Nós queremos fazer parte dessa família e nós oramos e te agradecemos, entregando, Senhor Deus, o nosso coração em tuas mãos, para que o Senhor faça da tua vontade, ó Pai, sobre nós a tua vontade. Em nome de Jesus, abençoa cada um deles, do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus. Então, conselho em amor. Onde você tem buscado conselho? E eu queria muito que vocês interagissem comigo aqui nesse vídeo. Onde nós temos buscado conselhos? E o que a palavra de Deus fala a respeito disso? Eu acho que todo mundo já ouviu aquele ditado, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu acho que não, isso é bem contraditório. Eu acredito que conselho bom é aquele que você dá de todo o seu coração. E quando nós buscamos nos aconselhar, principalmente com cristãos maduros, cristãos que já estão na fé e que conhecem o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estão dispostas a nos ajudar, pessoas que estão dispostas a estar conosco. Então, eu fiz algumas coisinhas para falar para vocês e eu acredito que vai ser muito importante, tanto para mim quanto para vocês, porque quando eu preparei isso aqui, eu disse assim, não, eu vou preparar algo para eles, mas eu sei que isso também é para mim, né? Então, vamos ler um pouquinho do que eu escrevi aqui para cada um de nós. Provavelmente a gente já pediu ou aconselhou alguém. A gente já aconselhou alguém, quem nunca? Eu tinha uma coisa com as minhas amigas que eu amo dar conselho, né? Então sempre vinha alguém lá em casa, ou alguém falando, Fernanda, eu preciso de um conselho seu. Até um tempo desse, uma amiga minha veio chegar pra mim e falou, não, preciso de um conselho seu e tal, e veio conversar, porque eu era meio que conhecida pela conselheira, a amiga conselheira, ama dar conselho e tudo mais, só que não seguia muito bem os seus conselhos antigamente, e nós temos que saber com quem devemos nos aconselhar. E uau, os meus conselhos eram bons e alguns outros eu acredito que não eram bons. Por mais que parecessem bons, a gente tem que aprender a se conhecer e aprender a como devemos ser e o que devemos fazer em todas as situações. Bom, nós já buscamos conselho com várias pessoas, com um amigo, com um irmão, com um colega, até com uma pessoa que você conhece na rua do nada, você começa a conversar. Eu sou esse tipo de pessoa bem comunicativa, então eu tinha muito essa mania de já ir falar tudo da minha vida, a pessoa acabava falando tudo da vida dela, eu dava conselho pra ela, dava conselho pra mim, e era muito engraçado. E poucas das vezes a gente busca conselho com os nossos pais. E dessas poucas vezes que nós pedimos e damos conselhos, nós, na maioria das vezes, dizemos assim no final, siga o seu coração. Uau, que perigo está nisso. Tem um perigo muito grande em nós falarmos siga o seu coração, por quê? Vamos falar o que a palavra do Senhor diz a respeito de buscar conselho com o seu coração. Será que nós cristãos devemos buscar conselho com o nosso eu?
com o nosso coração. E exatamente lá em Jeremias 17:9, vai falar do coração enganoso do homem. Vai falar que o coração do homem está contaminado. Que o coração do homem foi corrompido pelo pecado. E que nada se procede de bom no coração do homem. Então, por que nós deveríamos buscar conselhos? E também tem lá nós temos que lembrar que antes de tudo, de buscar conselho com alguém e de saber sobre isso com a palavra de Deus, e nós temos que entender o início da história, que foi lá em Gênesis, que quando o pecado veio ao mundo, né? O princípio de tudo lá em Gênesis nos mostra como o pecado entrou no mundo e o quanto isso nos prejudicou exteriormente e principalmente interiormente. Porque nós refletimos aquilo que tem no nosso interior. A sua boca fala do que o seu coração está cheio e do que está cheio o coração do homem, principalmente antes de conhecer Jesus. Porque Jesus tem todo o poder para limpar, para curar e para lavar o nosso ser, para mudar o nosso pensamento, né? Então, vou falar, tá aqui. É porque sempre fica apagando aqui o tablet e eu... Tá bom. É lá em Mateus 15:19. Pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Então me responda. Porque nós, sendo cristãos, devemos buscar conselho com o nosso coração depois de saber tudo isso e ler tudo isso e saber que a palavra de Deus fala a respeito disso sobre o nosso coração corrompido depois da queda do homem lá em Gênesis. Se acabamos de ler que nada de bom se procede dele, que foi contaminado, porque deveríamos buscar conselho com ele, certo? Mas tenha calma. Quando nós recebemos alguma exortação de Deus, uau, eu estou fazendo tudo errado, Fernanda? Acho que às vezes a gente tem boas intenções, mas aqui Deus ele tem algo muito bom preparado para cada um de nós. Não só bom, como maravilhoso e excelente, coisa que nosso coração nunca sentiu, coisa que nossa mente nunca pensou, coisa que os nossos olhos nunca viram. Isso é o que Deus tem preparado para cada um de nós. E nós olhamos para alguém, às vezes antes de entrar em um relacionamento, a gente vai procurar conselho com todo mundo e poucas vezes aconselhamos com os nossos pais, que é o nosso bem. E se o nosso pai, que é o nosso bem, que imagina o nosso Pai Celestial, né? A gente conhece uma pessoa boa, legal, mas aquela pessoa, Deus tem algo muito melhor para preparar para você e você fica, não, mas eu quero ficar com o bom, eu quero ficar, às vezes a gente se contenta com medíocre. Como assim, Fernando, meu Deus, você tá chamando alguém de não, não estou chamando ninguém de medíocre. Eu estou falando que a gente se contenta com o sal bom, em vez de se contentar com o excelente, porque medíocre é a média, e a nossa média é bom, então vamos lá, vamos nos sujeitar a certas coisas, vamos nos sujeitar a certas pessoas, mas quem nós devemos realmente nos sujeitar? Tudo o que procede do nosso coração não é bom, nós lemos isso aqui agora, mas tenham alguém, fique calmo, que está disposto a te aconselhar, que está disposto a te direcionar para o lugar certo, e esse ser maravilhoso se chama Jesus Cristo, ele está presente aqui, aleluia, amém. Ele está presente e ele nos dá grandes promessas, e uma delas é por um novo coração. Que novo coração? Eu coloquei aqui um barra entendimento, porque um novo coração, porque coração vai falar sobre pensamentos. O coração, eu vou falar até aqui, né? Quando a Bíblia relata sobre coração, ela está falando de uma forma bem clara, mostrando que é o centro do nosso âmago, do nosso ser, é o centro do nosso ser, né? É o reservatório, falando sobre a mente, o intelecto, sobre pensamentos, e antes de conhecer Jesus, vivemos conforme esse mundo, né? E agora que conhecemos e vivemos, começamos a viver para ele. Agora que conhecemos ele, começamos a viver para ele, submetendo-nos à vontade dele e entendemos quais são as promessas dele. Se nada de bom procede do meu coração, e o que eu vou fazer? Deus fez uma promessa para nós, um novo entendimento. Vamos ler Ezequiel 36. Ezequiel 36, 24. Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então as
aspergirei água pura sobre vós. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado de toda a vossa imundícia, e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-se-vos-eis coração novo, e porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E a coisa mais linda, olha. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Sabe, Deus, ele fez uma promessa. Ei, fica calmo. Não se contenta com o teu coração, não se contenta com as coisas por más que nós tentemos achar que é bom. Siga o conselho do Senhor. Ele vai lavar o nosso coração, a gente vai começar a ter um novo entendimento sobre o que é pecado. Quantas vezes depois que nós aceitamos Jesus como Salvador, nós entendemos que certas coisas não agradam a Ele, a gente, pelo Espírito Santo, esse Espírito lindo, maravilhoso, que nos santifica, que nos purifica, nos torna alguém melhor, é justamente porque nós, em Cristo, fazemos todas as coisas ruins, mas com Cristo, mesmo que a gente caia, Ele nos levanta e Ele nos lava, Ele tem prazer nisso, Ele tem prazer em nos purificar, em nos levar para outro nível. Que nível, Fernanda? De condenadores, de pessoas perdidas e pessoas condenadas, para pessoas santificadas, para pessoas salvas. Então, Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Tem uma coisa que eu acho muito linda lá em Isaías. Eu vou ler para vocês. Lá em Isaías, porque Isaías 1:18. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Tipo, vamos conversar. Eu já li em outras versões que diz assim, ei, vamos conversar. Imagino todo poderoso dizendo, ei, vem cá, vamos conversar. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Sabe, gente, Deus está dizendo, eu purifico vocês. Então não tomem conselho com os ímpios. Não se sente na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, tenham prazer na lei do Senhor. Isso é Salmos 1. Tenham prazer na vida de Cristo Jesus. Queira seguir o que ele seguiu, porque esse é o propósito de Deus. Eu já falei aqui, o propósito de Deus é que a gente seja mais parecido com Cristo Jesus, para que o nosso entendimento venha a ser renovado. Fernanda, mesmo a gente lavados, mesmo a gente remidos, então a gente agora vai poder fazer o que a gente quer. Não! É um processo, né? É um processo, mesmo você sendo purificado, ainda tem a marca do pecado, nós somos carne ainda, sabe? Jesus disse, vigiem e orem, porque o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Então, mesmo assim, a gente não deve se aconselhar com os nossos sentimentos. Se os nossos sentimentos estiverem de acordo com a vontade de Deus para nós, se está de acordo com a palavra do Senhor, então isso é Deus confirmando através de você mesmo, Ele mostrando para você. Antes de entrar no relacionamento, Deus, eu acho muito lindo isso. Falando muito sobre relacionamento aqui, né? Gente, pera aí. Falando muito sobre relacionamento, às vezes a gente chega pra Deus e diz, Deus, sim ou não eu quero. Diz sim, não é? A gente não quer muito a nossa vontade, só que Jesus disse que quem quiser vir após mim, se você quiser vir ser meu seguidor, se você quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Muitas das vezes a gente vai ter que negar os nossos próprios conselhos. A gente vai ter que se aconselhar com Cristo. A gente vai ter que se aconselhar com pessoas maduras na fé, e é bem melhor pessoas que seguem o Evangelho. Por quê, Fernanda? Porque Deus tem o excelente para você. Ele tem o extraordinário para você. Sabe? Às vezes a gente se submete, assim, eu já falei sobre isso, vou falar novamente, a gente se submete aos relacionamentos. Minha bateria tava fraca, tive que parar aqui um momento, mas a gente se submete a certas pessoas, a gente se submete a certas coisas, a gente nos submete conselhos dos ímpios, a gente se submete a tantas coisas. Eu acho tão interessante que Deus ele quer conversar conosco. E falando assim, Deus, eu posso entrar no relacionamento, Senhor, é da tua vontade? E ele vai falar assim, filha, olha pra você. Olha pra você.
forma assim, como assim, Deus, olha pra mim? Olha pra você. Você tá bem? Sabe, vem conversar comigo, você tá bem? Você se sente madura o suficiente pra entrar num relacionamento? Você sabe o que é ter um relacionamento? Eu falo muito sobre relacionamento aqui. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus vai transmitir. Sabe, no nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento com os nossos amigos, com a nossa família, sabe? Às vezes, quando a gente tá bem com Deus, a gente tá bem com nós mesmos e com outras pessoas. Independente do que as pessoas vão pensar ou falar de nós, conselho em amor é um conselho que você não vai ouvir o que você quer ouvir. Você vai ouvir o que você precisa ouvir. Eu tive amigas, graças a Deus, que chegaram pra mim já e falaram: Fernanda, você tá errada. Fernanda, ó, se você for nesse caminho, você vai se dar mal. Eu não ouvi. E eu realmente quase ia me dando mal, se não fosse Jesus na minha vida. Porque por mais que os meus amigos me dessem conselho, só Jesus Cristo tem o poder de transformar uma vida. E principalmente quando você quer ser transformado por Ele. E o Evangelho fala sobre transformação. Fala sobre renúncia. Fala sobre arrependimento. O que é arrependimento, Fernanda? É o que nós tanto buscamos, mas que o Espírito Santo faz isso em nós. Sabe, gente, todas as vezes que nós nos arrependemos de um pecado, arrependemos ou conversamos com Deus, isso é mérito de Deus, porque é Ele que faz isso em nós. E nós temos que entender que é Ele, que quando nós nos submetemos a Ele, nós já entendemos. Olha, quando a gente estava no mundo, Paulo, voltei. O que foi que aconteceu? Gente, eu tive que trocar de celular, porque eu sou uma bênção, não deixei carregar no celular, então ele ficou descarregado e pegou outro celular. Bom, mas continuar. Paulo disse assim, quando eu era criança, eu pensava como criança. Agora que sou adulto, penso como adulto. Sabe, eu acho que é a mesma coisa nós no mundo. Quando estávamos no mundo, nós pensávamos como pessoas do mundo. Mas agora com Cristo, nós pensamos como Cristo. E é exatamente isso, sabe? Quando nós estamos dispostos a... Às vezes o nosso coração ela tem aquela coisa pecaminosa, aquela coisa corrompida, como nós lemos lá em Jeremias. Mas que Deus ele tem o prazer de nos purificar e de nos lavar de tudo isso. De falar assim, peraí, é isso que você quer? Você está preparado? Sabe, Deus ele não é... Sabe, gente, a gente tem uma visão disturpada de Deus, né? De tipo assim, um Deus, uou! Qualquer coisa, se é pecado, você está condenado. Uau! Não, Deus, ele é amor, sabe? Ele é ira, ele fogo consumidor, mas ele é amor antes de qualquer coisa. Eu falo muito sobre isso, gente, até quando Jesus disse, raça de víbora! Arrependei-vos! Ele falava com amor, porque ele queria ver todas as pessoas salvas. Então, antes da gente buscar antes da gente buscar conselho com pessoas, o resumo de tudo isso é conselho em amor. Estou dando conselho para vocês, um conselho que eu gostaria de ter recebido em muitas das situações que eu me meti. Ter aconselhado com Deus, Fernanda, é provável muitas das vezes a gente seguir as nossas próprias vontades, mesmo seguindo a Cristo, tem sim. Porque aceitar Jesus não é só um dia em que nós levantamos a mão na igreja e falamos, aceito Jesus você como Salvador e Defensor. Mas sim, todos os dias levantarmos e dizer, eu te aceito Jesus como Senhor. E o que é Senhor é dono. Senhor quer dizer dono, aquele quem manda, aquele quem dá as ordens. Então, em vez da gente acordar, Jesus faz, a gente tem que dizer, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu escutei isso uma vez, eu acho muito interessante e eu quero que essa seja a minha oração a partir de hoje. E que essa seja a oração de vocês também. Então, saibam que Jesus, ele quer nos aconselhar e ele quer conversar conosco. Fechando a janela. Então, a gente chega assim para Deus, Deus, e aí? Pensei aqui na probabilidade de entrar em um relacionamento. E ele vai falar assim, falar aqui pra mim, Fernanda, olhe pra você. Como estão as suas emoções? Você tá bem? Como tá o nosso relacionamento? Vamos chegar mais perto. De tempo ao tempo. Eu tenho um excelente pra você. É bom, é muito bom. É bom. Só que eu tenho algo melhor pra você. Então se submeta ao conselho dele. Eu tenho certeza que isso serviu para algumas pessoas que estavam tendo confrontos emocionais.
antes de entrar em um trabalho, antes de entrar em qualquer outro lugar. Se submeta à vontade de Cristo. Pode parecer, Deus, mas eu estou precisando. Mas Deus está dizendo, você precisa e necessita mais de mim. Jesus, ele se compara com comida. Comida fala sobre substância, fala sobre fome, mas quando você tá com fome, você come de uma vontade. Gente, a gente com fome é bicho que só não para de falar de comida. Eu sou o tipo de pessoa que não tá com fome. Eu não paro de falar de comida. Eu disse, gente, eu gosto muito de comida louca. Vai, Fernanda, me entendendo que a gente pode fazer um vídeo só sobre comidas, né? Uma coisa mais aleatória. Não é uma coisa mais aleatória, né? Meus amigos, Fernanda, não te interessa em outro Deus. Eu disse, fazer o quê? Fazer o que eu gosto de comida meia doida. Esses dias eu tava comendo carne de sol com chocolate rosa. Mas eu quero falar uma coisa, Deus, ele colocou algo diferente em você. Ele colocou algo diferente dentro de cada um de nós. Jesus quer transbordar dele. Quando você receber esse coração limpo, com esse novo entendimento, tenha cuidado. Para que a liberdade que Cristo te deu não te aprisione novamente. Às vezes a gente diz, mas eu posso fazer todas as coisas. Mas nem todas as coisas são lícitas. Então vamos ler lá agora em Provérbios, para nós finalizarmos o vídeo, porque está muito grande. Mamãe, calma. Vai dar lá em Provérbios 4:23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu acho muito lindo, porque também tem uma passagem em Provérbios que Deus fala assim, filho meu, dai-me o teu coração. Ei, me dá o controle da sua vida, me dá a direção, me dá o primeiro lugar, deixa eu ser o centro, deixa eu ser essa pessoa que eu vou suprir você. Tem um vazio dentro de cada um de nós, que esse vazio só pode ser preenchido com ele. Nenhuma outra coisa supre, somente ele, porque é do tamanho dele. Então, que a gente possa viver isso e entender que antes de nos aconselharmos com pessoas, com nós mesmos, venhamos buscar a direção do Senhor. Venhamos buscar o que o coração de Jesus está falando sobre isso. E o que quer dizer guardar? Guardar significa o significado de guardar é vigiar para defender. Proteger, preservar, tomar conta, zelar por. Que a partir de hoje eu e você venhamos buscar o conselho e a direção, a atitude com Jesus. Porque ele foi e sempre vai ser o maior exemplo. Que o nosso parâmetro venha a ser ele, não as blogueiras, não é os blogueiros, não é os cantores, não é nem às vezes o nosso pastor ou alguém da nossa igreja. Não são essas pessoas, mas é o próprio Jesus. Paulo disse, Fernanda, que seja meus imitadores porque eu sou imitador de Cristo. Ele quis dizer assim, gente, segue a Cristo. Entenda as escrituras. Quando ele disse assim, eu sou imitador de Cristo, então me siga. Olhando tanto para isso, então siga que eu sou imitador de Cristo. Ele estava dizendo assim, se aconselhe com Cristo. Sigam a direção dele, sabe? Imitem a ele. E sempre vai ser o maior exemplo. Porque o nosso parâmetro vai ser ele, que sendo divino, negou a si para fazer a vontade do Pai. E esse é o propósito do nosso Pai que está no céu. Lembra que eu falei isso? Nos tornar parecido com Jesus, limpos de mão e puros de coração. E que tudo seja para a glória de Deus. Ele tem sempre o melhor para nós e vale a pena fazer a sua vontade. E que a gente venha junto aprender sobre isso. Aprender sobre Jesus. Faz nosso discípulo de coração na verdade. Porque quando o nosso entendimento está sendo moldado por Cristo, no final de tudo isso é o aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento vem sobre o submeter, sobre o negar-se. Mas você diz que nosso coração só produz coisas ruins e está incorruptível. Mas Deus está trabalhando dentro de nós para que naquele grande dia a gente venha ser, o conhecer como Ele nos conhece. Que venhamos ter um coração puro e mãos limpas, sabe? Um coração que se submeteu a Ele, independente do seu coração está dizendo, faz isso, faz aquilo, é a alma, né? A alma diz, faz isso, faz aquilo, o nosso coração diz, é isso, é aquilo. Mas você, em vez de fazer o que o seu coração mandou, você fez o que Cristo mandou. Então seu coração foi moldado
a entender que o seu Senhor é Cristo Jesus. Que um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a família de vocês, que essa palavra tenha chegado para o coração de vocês. Eu quero dizer uma coisa, Jesus ama vocês e o Espírito Santo fica muito feliz quando a gente se submete a Ele. Eu sou humana, tem vezes que a gente erra, mas vamos buscar, Jesus, o que nós temos que fazer hoje? Então, a minha oração foi feita aqui, para que a gente venha se submeter a Cristo. Para que a gente venha ser mais dele e menos de nós mesmos. Muitas das vezes eu não posso ser hipócrita, quantas das vezes eu fiz escolhas que mesmo cristã, eu fiz certas vontades minhas e eu acabei me decepcionando, mas Deus mesmo assim disse, vem cá, vamos conversar. Uma provinha aqui, para você aprender, porque Deus, ele corrige o filho que ele ama. Então, entenda, se for uma correção, uma direção, esse é alguém que vai nos dar com muito amor, se chama Jesus Cristo. Um beijo, que Deus abençoe vocês. Senhor.